E se eu te dissesse que tem momento que o nosso coração se incomoda, não com o pecado do outro, não, ovelhinha, não é com o pecado não. Tem momentos que o nosso coração se incomoda com o perdão que Deus decide dar. Olha que profundo isso, meu irmão, minha irmã. E é o que nós vamos falar no devocional de hoje. Aquele conflito, quando você quer justiça, mas Deus quer dar misericórdia. E aí, hein, ovelhinha? E aí? Fique neste devocional, já abra o seu coração, venha com o coração aberto, hein? Deus vai falar com você. Não fique saindo do vídeo pela metade, receba tudo, cada palavrinha que Deus tem para você. Não se esqueça, deixa aí o seu joinha, porque quando você curte, a plataforma entende, ovelhinha, que você não se sentiu ofendido, não se sentiu ofendida com a palavra de Deus, tá bom? Curte. Posso contar com você? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na presença? Glória a Deus que você chegou para se alimentar. A palavra de Deus é alimento, é aqui que você se fortalece, viu? É por isso que o inimigo coloca cansaço, preguiça, distrações para que você não chegue até aqui, porque ele não quer que você se fortaleça, mas você chegou, porque Deus te ajudou. Escreve aqui, o Senhor me ajudou, oh glória. E para você que chegou aqui agora, meu irmão, minha irmã, receba um abraço, você é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Tenho certeza que você não chegou aqui em vão, já se inscreva no canal e venha conosco, vamos dar as mãos e receber o que Deus tem feito aqui em nosso meio, tá? Estamos em um propósito, onde o Senhor tem nos dado a oportunidade de passar o dia juntinhos com oração, palavra, devocional e oração. Acredita? Só Deus pode fazer isso, tá? Só Deus. Então vem e vamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Te aguardo, tá? Começando hoje aqui, irmãos, o capítulo 4 de Jonas. Hoje, o penúltimo devocional de Jonas. Amanhã vamos encerrar. No capítulo 3 todo, nós vimos que Jonas se levantou para obedecer a Deus, né? Depois que o peixe vomitou, depois que desobedeceu, ele se levantou e agora sim foi obedecer. E ele chegou em Nínive, entregou ali a palavra que Deus tinha ordenado para Nínive. E Jonas, irmãos, ele não queria ir para Nínive, porque Nínive era um povo muito mau, com muito pecado, coração ruim. Então Jonas preferiu pegar o navio e ir para Tarsis, né? E não quis obedecer a voz de Deus. Mas tem como se esconder de Deus, ovelhinha? Não tem como. E depois que Jonas entregou a mensagem, depois que Jonas falou ao povo aquilo que Deus havia mandado, o que aconteceu? O povo recebeu a palavra. O povo recebeu de coração aberto. O povo atendeu. O rei rasgou as vestes, se lançou ao chão a cinza, proclamou um jejum. E aqui diz que o povo se converteu. E quando Jonas se levantou para entregar a mensagem, qual era a mensagem? Que em 40 dias Nínive se acabaria. Porém, com a atitude do povo, com o arrependimento, com a mudança, com a conversão, Deus mudou a sentença. E nós vimos no devocional anterior, o último versículo do capítulo 3, assim, e Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez mais. Como o povo mudou, como teve mudança, o Senhor também mudou a sua sentença, correto? Glória a Deus até aí. E agora nós vamos entrar no capítulo 4. E o capítulo 4, nós vamos ver um profeta, Jonas, indignado, ovelhinha. O profeta indignado com a misericórdia de Deus sobre o povo de Nínive. Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia do povo.
Ele queria que Deus, em 40 dias, acabasse com Nínive. E olha o que diz aqui no capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Olha, irmãos, Jonas não gostou, ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, olha aqui, irmão, Jonas, que tinha fugido de Deus, desobedecido, que foi parar no navio e depois no ventre do peixe. Jonas aqui, esse mesmo Jonas, questionando Deus. Olha aqui a situação do homem. E orou ao Senhor, ele foi orar, tá? Ele foi orar e questionar. E disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando eu ainda na minha terra? Foi por isso que eu me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha, por isso que eu tinha fugido, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso, eu sabia que o Senhor era piedoso, que o Senhor não ia fazer mal para eles, eu sabia, ele queria que Deus castigasse Nínive, destruísse Nínive, tacasse fogo em todo mundo. E aqui no versículo 3, Jonas continua: Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha a revolta que Jonas ficou, porque da misericórdia do Senhor com o povo de Nínive. Tira a minha vida. É melhor morrer do que viver. É melhor morrer do que ver o Senhor abençoando eles. É melhor morrer. Ovelhinha, para tudo, respira comigo. Eu te pergunto, que tem hora que nós também ficamos assim. Tem hora que nós também nos incomodamos com o que Deus faz com o nosso próximo. Olha, tem hora que nós nos incomodamos com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor, com o amor do Senhor para com o nosso próximo ou para com aquele pecador. E o Senhor usou da mesma misericórdia aqui com Jonas no versículo 4 e disse o Senhor: é razoável esse seu ressentimento? Jonas, isso é razoável? Você está equilibrado? Está tudo bem? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas subiu para a cidade lá para o oriente, que ele queria, irmãos, que Deus acabasse com a cidade. Depois que ele orou, ele não, o Senhor vai acabar com a cidade, botar fogo em tudo, vai jogar água em tudo. Ele ainda estava com essa esperança que Deus acabaria com a cidade. Estamos diante de um profeta de Deus, indignado com a graça. Vê se pode isso, ovelhinha. Um profeta indignado com a graça de Deus, com a misericórdia. Só que isso aqui não é exclusivo só de Jonas não, tá, meu irmão, minha irmã? Não é exclusivo de Jonas não. Nós somos seres humanos pecadores. E se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se não clamarmos ao Senhor, o mal nos domina. Se a gente não vigiar, ovelhinha, os nossos sentimentos, eles não são bons. Eles não são bons. A nossa carne não tem sentimentos bons. Muitas vezes queremos vingança. Senhor, faça justiça. Faça justiça, coloca no leito. Olha, vê se pode. E quando o nosso Deus olha com os olhos de misericórdia e dá perdão, dá a graça e a misericórdia. Você pode querer justiça, pode querer vingança, mas Deus quer dar o amor dele, quer dar a misericórdia. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, que situação, que situação. E quantas vezes o Senhor perdoa um pecador, lava o pecador, limpa
limpa o pecador e quer abençoar o pecador. E nós, irmãos, o que nós fazemos? Resmungamos, criticamos. Tem irmão aí que fica até com inveja do outro irmão. O que é isso? Há poder no nome de Jesus. Isso não é de Deus, não são os sentimentos do Senhor. Isso não pertence a servo de Deus, ovelhinha, não pertence. Meu Deus, quantas competições dentro da própria igreja, quantas competições entre irmãos. A pessoa se incomoda quando Deus abençoa o seu próprio irmão. A pessoa se incomoda, fica com inveja, fica com raiva, porque Deus está abençoando aquela pessoa que talvez te fez algum mal, te perseguiu. E eu não quero que Deus abençoe aquela pessoa. Eu não quero que Deus prospere, enriqueça aquela pessoa. Que sério isso. Só Deus para nos purificar e para nos limpar. E é por essa razão que nós temos que buscar todos os dias. Senhor, limpa meu coração. Deus, limpa meu coração. Tira do meu coração tudo que não provém de ti. Arranque, Senhor, toda maldade. Pelo poder que é no nome de Jesus, arranque, Senhor. É por isso que passamos muitas vezes na prova, no moinho, porque o Senhor vai nos purificando, vai nos limpando. O Senhor faz isso. Ele é um Deus grande, um Deus que te ama, que não quer te perder e muitas vezes te coloca lá na prova para você se libertar disso, para você se purificar disso, para tirar isso de você, porque com esse sentimento, com isso aqui, nós não vamos para o céu, nós não seremos salvos. E o Senhor não quer te perder, ovelhinha. O Senhor não quer me perder. Então Ele vai todos os dias, colocando situações para que possamos vencer isso, para que possamos lutar, para que possamos reconhecer essa falha, reconhecer esse defeito. Me fala, isso é difícil em nosso meio? Tem alguém aí cristão, cristã de igreja? Isso é difícil? Sentimento de inveja, de competição no meio da igreja? Se você se destacar, se você se aparecer um pouquinho, o outro irmão ou outra irmã já tenta, prego que aparece, leva que martelada, tenta te abater, te esconder. Tô errada, irmãos? Não acontece isso? É esse sentimento aqui de Jonas, que se incomoda com a graça e com a misericórdia do Senhor. E quando Deus perdoa aquele pecador e aquele pecador vem para a igreja e Deus quer usar e a pessoa acha que é mais santo do que Deus, Como que essa pessoa vai fazer isso? É a misericórdia do Senhor. Quando Deus perdoa uma pessoa que fez muito pecado lá fora, é a graça dele, é a misericórdia dele, irmãos, que não tem explicação. E da mesma forma que essa graça me alcançou, da mesma forma que essa graça te alcançou, essa graça também quer alcançar aquela pessoa que pecou horrores, aquela pessoa que fez mal. Lembra, meu irmão, de Paulo? Paulo era um perseguidor. E o diácono Estevão morreu aos pés de Saulo. Estevão era diácono e morreu aos pés de Saulo. Saulo era um perseguidor, mas Deus não transformou Saulo em Paulo, O nome assim, só para vocês terem uma ideia, mas transformou. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Aí você me fala, só porque Paulo perseguiu, Paulo fez isso, aquilo, ele não era digno da graça de Deus? Ele não merecia estar na presença de Deus? Ele não merecia o perdão do Senhor? E olha quem foi Paulo aqui, irmãos. Quantos livros escritos por ele, como ele foi usado pelo Senhor. Assim é entre nós. O Senhor perdoa aquela pessoa que você não dava nada. O Senhor lava, purifica, liberta e coloca em lugares altos, porque é misericórdia dele.
Porque houve um arrependimento daquela pessoa, igual houve aqui de Nínive. Houve um arrependimento verdadeiro, houve conversão. E quando existe conversão, arrependimento e mudança, o nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, Ele vai alcançar aquela pessoa. Não cabe a nós questionar, murmurar, ficar com inveja da bênção que Deus quer dar para aquela pessoa. Ficar com zangado, igual aqui. E desgostou-se Jonas extremamente e ficou todo ressentido. Ah, ovelhinha, ovelhinha, para com isso, para com isso. Nós temos que buscar o Senhor e nos libertar desse sentimento ruim. Pedir ao Senhor, Deus, tira do meu coração todo o egoísmo. Tira do meu coração todo o sentimento que não provém de ti, porque eu quero ser salvo, eu quero ser salva, Senhor. Segure minhas mãos, me liberta de tudo aquilo que vai me impedir, né, de ser salvo. Me liberta, Senhor. E nós temos que clamar, dia após dia, porque esses sentimentos pequenininhos nos impedem de caminhar com Deus. Esses sentimentos podem fazer com que percamos a nossa salvação. Amém? E eu oro, eu clamo, ovelhinha, para que Deus ministre profundamente no seu coração, para que você compreenda a mensagem de hoje para você, para que você entenda o que Deus quer falar conosco, porque a palavra é uma espada de dois gumes, tá, ovelhinha? Corta para você, corta para mim, corta primeiro para mim aqui, ó, me corrigindo, né? Querendo me mudar, para poder me lapidar para eu ser salva. Então, vamos pedir ao Senhor um coração igual ao dele, um coração misericordioso, que nós possamos olhar para as almas, para o nosso próximo, com os olhos de amor. Embora muitas vezes somos magoados, ofendidos, perseguidos, somos injustiçados e queremos que Deus faça justiça, queremos que Deus faça e aconteça, o que prevalece é a graça dele. E nós não podemos querer que Deus use mão de ferro, né, na vida daquela pessoa, sabendo que com a nossa vida Ele nos usou de misericórdia, nos usou de compaixão. Não é verdade, ovelhinha? Por que a gente age assim, né? Com aquela pessoa, você quer que Deus pegue pesado e com você quer misericórdia. Nosso Deus é Pai. Ele é meu Pai, seu Pai, Pai daquela pessoa que te perseguiu, que te feriu. Pai daquele pecador que vai se converter, vai se arrepender. E aí? É a misericórdia do Senhor que é inexplicável, que me alcançou e te alcança e alcança a todos que receberem. Aquele que confessa e deixa, não alcança a misericórdia. Então, clame ao Senhor para limpar o seu coração, para que você possa aceitar o trabalhar dele e adorar o Senhor independente de qualquer situação. Amém, ovelhinha? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Entendeu o devocional? Deus falou com você? Vamos juntos no propósito. A caminhada é difícil, ovelhinha. Tem que ter o coração limpo, né? Um coração amoroso, bondoso. Não podemos nos conformar com sentimentos malignos, conformar com sentimentos ruins, né? Isso não provém de Deus. Temos que lutar todos os dias. Deus querido, tenha misericórdia de nós. Oh, Senhor, nos purifica. Lave nosso coração, limpe nossa mente, nosso coração, tira tudo que não provém de Ti. Coloque em Tuas mãos este irmão, esta irmã. Oh, Deus, sustenta, segure com Tuas mãos fortes. Abençoe nesta caminhada, restaure, purifica o coração. Abençoe, Senhor, a sua vida, abençoe a sua casa. Abra as portas que ela precisa, livre de todo mal, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Te amo, ovelhinha. Fique na paz e até amanhã, se Deus permitir, no último episódio de Jonas. E já temos uma nova série para os próximos devocionais. Amanhã eu vou falar com vocês, hein? Te amo, fica na paz.